quem tem alguém com deficiência na família? Essa é uma questão muito importante, Luciana, porque um debate como esse, que poderia fazer uma mudança conceitual na questão da pessoa com deficiência no trabalho, ela não atrai pessoas que seriam o foco dessa discussão. Todas as pessoas que estão aqui, de certa forma, elas estão enxergando tudo aquilo que nós falamos aqui e vivem isso há muito tempo dentro do processo. Então, cada um de nós que está aqui, na realidade, nós somos sementes da mudança social. Então, acho que a grande motivação que nós teríamos aqui, já que nós não estamos convencendo empresários de não fazer esse assédio, nós temos vereadores aqui, nós temos prefeitos aqui, nós temos deputados estaduais aqui. Acho que essa é a grande questão. Onde que está a mudança que nós temos que fazer? Não é nas pessoas que trabalham naturalmente com pessoas com deficiência, que pessoas que têm pessoas com deficiência na família, essas também precisam mudar alguns paradigmas, mas não é nelas que nós temos que trabalhar. Então, um evento como esse aqui, ele só vai funcionar quando cada um de nós virar uma semente provocativa para que a sociedade entenda essa mudança, né? Eu acho... Posso cortar um pouquinho? Como você colocou, eu acho que esse momento, e não só esse, todos os outros momentos que a gente tem aí de discussão em relação à pessoa com deficiência, muitas vezes fica a discussão só entre os iguais. O que é os iguais? As pessoas com deficiência falando para pessoas com deficiência, ou com alguém que tenha uma relação com alguém com deficiência. Então, se a gente está pensando em mudança de paradigmas, em mudanças de pensamento, de ideias pré-concebidas, porque eu penso que um pouco do que a Luciana trouxe são ideias pré-concebidas, tanto para o lado da empresa, quanto para o lado da pessoa com deficiência, da própria pessoa com deficiência e dos colegas que estão envolvidos na situação. Então, se a gente pretende fazer discussões para mudanças de paradigmas, os grupos precisam se conversar. Não dá para a gente ficar só num grupo homogêneo. A heterogeneidade ela precisa vir. Ela precisa estar aqui para a gente poder levar a discussão. A gente falou da questão das cotas, falou de uma série de questões. Tá, mas como que a gente vai fazer essa mudança? Como que a gente vai trazer essa mudança para cá, sendo que o principal público a ser atingido não está presente? Aí um olhar para o próprio setor público e o privado, né? O setor privado, aqui, pelo menos, não foi marcado nenhum representante de empresa, certo? Aí nós pensamos também nas empresas públicas, né? Essa discussão também tem que alcançar os gestores, né? Aqueles que estão lá, que são responsáveis. Mas eu considero que um espaço como esse aqui, aberto pela Assembleia, ele é extremamente importante, porque claro, uma chancela da Alesc vai chamar pelo menos alguns órgãos da imprensa, e que saia uma nota pequena no jornal, mesmo sem importância, ela já ganhou uma abrangência que vai além dessa sala. Agora, a caixa de ressonância, eu queria chegar nesse ponto aqui. Essa caixa de ressonância das discussões sobre a pessoa com deficiência, ela tem que ser ampliada de alguma forma, até para as pessoas com deficiência, até só no sair da rua ela já amplia essa caixa de ressonância, porque a mudança de paradigma, ela só acontece quando a sociedade é provocada a enxergar essa caixa, essa mudança de paradigma. E nós, infelizmente, por mais que nós tomemos iniciativas, já tivemos 4 conferências nacionais, 4 estaduais, e com moções e com decisões que até hoje estão lá no papel, a sociedade não enxergou. Por quê? Não atinge ao restante da sociedade. Então, essa questão da discussão do assédio moral no trabalho, que valor que ele vai ter daqui para frente, depois dessa discussão? O que ele ampliou a discussão? Vai depender da ressonância que nós conseguimos dar depois dessa discussão. E é claro que essa discussão, gente, ela é de extrema importância, porque cada um de nós somos sementes, né, que vamos estar reproduzindo. E eu acho que, assim como a gente fala das leis, é necessário, sim, que haja não só cobrança, mas provocações, em vez de cobrança, né? Para que essas discussões aconteçam nesses outros grupos, que aqui não se fizeram presentes. E um detalhe, concordo com você que muitas pessoas com deficiência, sim, não saem de casa.
né? É necessário que a gente possa levar essa discussão para essas pessoas. Mas, uma vez, uma colega, numa outra cidade que eu morava, ela me disse assim, é formada em Direito, deficiente visual. E eu questionei ela. Né? Eu falei assim, nossa, mas você tem uma capacidade tão grande, por que você não busca, né, sair para trabalhar, coisa e tal? Ela olhou para mim e falou assim, tá, mas imagina, muitas vezes a valorização é pequena, talvez eu não consiga um trabalho, ou se eu conseguir, eu vou ter que me desgastar tanto para chegar a esse local, que não vale a pena. Então, vale a pena eu continuar recebendo um benefício. E, infelizmente, gente, é o olhar de muitas pessoas. O assédio coletivo, temos que mudar. o assédio sistemático contra da sociedade. Da sociedade. Então, por isso que essa discussão do assédio moral à pessoa com deficiência no trabalho, ela não pode se restringir ao ambiente do trabalho. A toda a situação que a pessoa com deficiência sentiu de assédio, até mesmo para se sentir como profissional. Porque imaginemos o seguinte, quantas pessoas com deficiência dessa geração produtiva teve a oportunidade de se escolarizar? Um número menor ainda, capacidade, condições para fazer uma capacitação técnica. E um número menor ainda para atingir um nível de capacidade de um curso superior que desse a ele essa consistência individual de dizer, eu sou capaz, a minha deficiência não pertence à minha profissão, eu como profissional sou muito maior do que a minha deficiência. Quantos tiveram essa condição que vocês tiveram de reconhecimento, de se auto-reconhecerem como sujeitos? Grande parte deles foram tratados até para a família como coitadinhos, né? Então o processo social inteiro tem que mudar. Mário, posso falar um minutinho? É? Gente, bom dia para todo mundo. A deficiência começa em nós que não somos deficientes e não olhar para o deficiente. Começa aí. Meu nome é Gasparino, eu queria que vocês gravassem o meu nome. Tá, Gasparino, Associação Amigos da Saúde, é de abrangência nacional, é uma ONG que eu fundei, sou presidente, a Patrícia Tesoureira. Tá? Essa ONG é de abrangência nacional. Eu comecei a entender que isso é interessante depois que eu fui homenageado com diploma, embaixador pela paz, pela ONU. Depois a Câmara de Florianópolis me homenageou com a medalha Joana de Guzmão, que foi uma grande voluntária, e transformou o meu trabalho voluntário, a ONG, em Utilidade Pública de Florianópolis. Lei 9.558, Utilidade Pública, está no Diário Oficial 1205, na página 1. Depois, o doutor Alexandre Herculano Abreu, do Ministério Público, soube o que eu faço, fez um processo, ação 2013-066-1664, e condenou o secretário estadual da Saúde a pagar 5 mil de multa por dia por não fazer o que eu faço. E, no mesmo processo, condenou o governador do Estado a fazer o que eu faço e melhor. Depois, a Assembleia Legislativa, sabendo o que eu faço, me ligaram, me convidaram, eu vim aqui, bateram uma foto minha com o diploma da ONU na mão, a medalha Joana de Guzmão no peito, dizendo que eu sou o catarinense que faz a diferença numa campanha institucional da Assembleia. E depois a Assembleia aprovou a Lei 17.212, está no Diário Oficial 20.578, dizendo que a ONG que eu fundei e o meu trabalho voluntário é de utilidade pública de Santa Catarina. Então eu comecei a achar que eu estou no caminho certo e que eu estou correto. Então esse sonho vai continuar. E a campanha que eu estou tentando fazer a nível nacional, porque o problema dessa ONG é de abrangência nacional, é para divulgar a portaria 055 de 99, que regulariza e regulamenta o TFD. TFD, tratamento fora do domicílio. Que em todo o Brasil, todo mundo pensa que o nosso direito é só uma ambulância para ir e voltar. Agora imagina nós, sem deficiência, sair do interior com uma ambulância e ficar jogado aqui na rua o dia inteiro, sem água para beber, sem banheiro público, sem dinheiro, doente, com acompanhante, com criança, com idoso. Se isso para nós, que não somos deficientes, já é problema, imagina para um deficiente, para uma mãe de um deficiente. E eu não quero que aconteça com ninguém no Brasil o que aconteceu comigo e com a minha mulher em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Eu moro aqui do lado, 4 pontos de ônibus.
A minha mulher operou no Hospital Celso Ramos e deu problema na cirurgia. Mandaram para um especialista para Porto Alegre e depois para o Rio de Janeiro. Cada vez que eu ia com ela para Porto Alegre e Rio de Janeiro, ficava 10, 15 dias, com ela doente na rua, em cima da mala, na chuva, no inverno, por desconhecer a portaria. Então, nós sofremos porque somos o quê? Desorganizado, desorientado, não conhecemos direito e as leis, não corremos atrás. Por isso que nós sofremos. Nós somos a maioria absoluta e absolutamente desorganizado. Senhor Gasparino, por favor, para não fugir muito do tema. Ensinaram para nós que se parar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas se nós nos unir, o bicho foge. Então, grava o meu nome, Gasparino, o meu telefone é 991042369. Eu estou disposto a fazer uma palestra, um debate com as autoridades, com os deputados e com a imprensa, com qualquer autoridade. Muito obrigado. Obrigada. Passar para o Jairo. Gente, só eu explicar o que eu estou fazendo aqui de novo, é que pediram para que eu viesse ajudar a conduzir os trabalhos aqui, nada melhor do que uma faladeira para controlar quem vai se manifestar, né? E lembrar que nós estamos aqui na Semana Inclusiva, Grande Florianópolis. Qualquer sementinha que a gente plantar aqui vai reverberar, tá, gente? Como dizem aí, um bater de asas lá no Japão causa um tsunami no Chile. Então, eu estou bem tranquila que aqui vai ser espetáculo, tá bom? Então, vamos lá, agora é o Jairo. Olá, gente, tudo bem? Cumprimentos fraternos a todos e a todas. Luciana, só uma novidade, talvez tu não saiba, mas os telefones modernos também têm lanterna. Não aprendi ainda, Jairo. Tem lanterna. Gente, olha só, eu queria retroceder um pouquinho toda essa questão, porque a gente está falando de mercado de trabalho, mundo do trabalho, assédio moral, etc. Até eu me dirijo aos expositores, também para que eles possam se manifestar em relação a isso. Porque eu não posso entender como assédio a toda a falta de oportunidade que as pessoas com deficiência deixam de ter por inúmeras razões. Vou citar alguns exemplos bastante simples. A Associação Catarinense para a Integração do Cego, eu acredito que aqui muitos conhecem. Vocês sabem do trabalho que lá nós fazemos, enfim, eu sou, graças a Deus, fruto dessa entidade, estou aqui graças a essa entidade, tive o meu primeiro trabalho foi na SIC, eu trabalhei como office boy, foi um desafio bem agradável, trabalhei 4 anos. Só que o que nós temos que refletir talvez um pouquinho também é o que precede tudo isso, né? Como é que a pessoa com deficiência ela tem essas oportunidades? Porque uma entidade com a qualidade da SIC e de muitas outras, elas estão aí à deriva, necessitando de muito auxílio. E a gente faz projeto e custa a captar recurso para executar esses projetos, para que o que nós estamos debatendo aqui não aconteça, que as pessoas com deficiência, quando elas estão no mercado de trabalho, elas sejam protagonistas de suas próprias histórias e de suas próprias reivindicações, que é o que aconteceu com a Débora. Muitos outros de nós não conseguimos fazer o que a Débora fez. E aí a gente acaba enfrentando algumas dificuldades e etc. Por quê? Porque nessa trajetória da formação do indivíduo, a sociedade, nós enquanto sociedade, não permitimos que ela crescesse e se desenvolvesse de uma forma plena. Então, essa fica uma reflexão e talvez uma questão: será que toda essa trajetória, esse prejuízo nessa trajetória, eu não posso entender como assédio, né? Se eu entendo como assédio, eu entendo como um prejuízo, porque assédio é causar prejuízos a pessoas. Hoje em dia tem um nome muito bonito que é bullying, né? Outros dizem que é chaleira, outros falam que é pires, mas enfim. Eu posso te responder, porque eu sei. Opa! Vou tentar. Obrigado. Isso. O Jairo falou do assédio moral, né? Em uma oportunidade já não se configuraria
Em uma situação pontual, não se configuraria assédio, mas se configura discriminação. E discriminação está na LBI, desde o acesso ao trabalho até toda a vida profissional e até quando a pessoa sai. E nós, no Ministério do Trabalho, a gente vibrou muito quando veio uma ementa sobre discriminação. Então, hoje, nós podemos autuar baseado em um fato único de discriminação, Jairo. Então, é possível. E, gente, tudo é uma evolução. A gente é porque tem muita vontade que evolua rápido. Mas, por exemplo, no Ministério do Trabalho, a gente tem normas regulamentadoras. A norma 24 é que fala dos estabelecimentos, né, de conforto para alimentação e etc. E essa ANR está sendo alterada com participação do colega Rafael Giger, que é cego. E aí, utilizando muitos conceitos da NBR que o Mário falou, a 9050 de acessibilidade, que é gratuita. Toda norma que disser respeito, NBR, a questões de acessibilidade e direitos humanos, ela é gratuita, o que não acontece, né, em outras... Então, nós, com essa parceria, que não é pequena, bem disse a Gisele, né, a gente tem aqui pessoas com deficiência, pessoas das associações, o Judiciário está aqui, gente, o Ministério Público está ali, o Ministério do Trabalho está aqui, o INSS está aqui. Então, eu acho que a gente vai avançar, e vai ser mais célere do que a gente pensa, talvez, mas menos célere do que a gente desejaria, né? Mas isso, conversa. Respondi, Jairo. Queria fazer só uma pontuação na fala do Jairo, Luciana, pode ser? É Jairo mesmo, né? Tá. Quando o Jairo traz essa questão da sociedade, eu penso que toda pessoa ela é influenciada assim, pelo meio em que ela é constituída, como eu já coloquei, né? Então, assim, talvez podemos dizer sobre uma discriminação, né? Quando é fora, ainda mais quando a gente pensa aí em termos de desenvolvimento de uma criança, até ele se tornar adulto. E muito do que acontece dessa discriminação, eu, como psicóloga, não tenho como não colocar esse olhar. Vai dizer como essa pessoa vai se posicionar diante dessas situações na vida dela. Então, assim, uma pessoa vai poder ir lá, reivindicar, brigar pelos seus direitos, ou dizer, não, olha, eu não aceito isso ou aquilo, dependendo de como ela foi constituída, como a família se envolveu com essa situação, o meio social, cultural, e também como que ela vai depois brigar com isso e se posicionar dentro do ambiente de trabalho. Se nós temos ali uma situação de assédio, a forma como ela vai lidar, não que ela não vá lidar com sofrimento, mas a forma como ela vai lidar também tem muito relacionado pela própria constituição dela, afetiva e emocional. Então, eu acho que assim, a gente está muito falando só de legislação, mas eu acho que a gente também tem que olhar um outro lado aí, que é de como essas pessoas se constituem e como elas se posicionam diante de todas essas situações que nós estamos dizendo aqui hoje. Eu queria, só como pai, hoje eu tenho consciência plena de que o primeiro trabalho que tem que ser feito com a pessoa com deficiência é na família, quando a família recebe. Concordo. Porque grande parte das pessoas com deficiência, elas são diminuídas em casa, tratadas como coitadinhas, né? Então, principalmente se tem uma deficiência intelectual, ele está ferrado se a família não for potencializada a entendê-lo como um sujeito. Porque, vou dar um exemplo bem simples, qualquer criança entra na fase oral e morde o outro, e é recriminado por isso. Se uma criança com deficiência intelectual morde o outro, deixa, coitadinho, ele é pessoa com deficiência. A partir daquele momento, ele já começou a ser diminuído como sujeito. Então, imagina, se nós, como família, não estamos preparados para receber pessoa com deficiência, que é um grupo social pequeno, que é mudar a cabeça de poucas pessoas, imagina conseguir fazer isso para uma sociedade inteira. E a lei, ela é só um provocativo. A lei, ela é só um norteador. Ela não resolve a questão. Não é porque a lei determinou um prazo, que no dia que o prazo vence, o sol nasceu e vai mudar todo o processo, né? Então, é uma discussão muito ampla, e nós teríamos aqui infinitas histórias de pessoas com deficiência
que sofreram assédio, mesmo quando a lei não olha aquilo como um conceito de assédio. Ela foi assediada desde pequena, na forma como ela foi tratada. Então, é muito mais amplo, né? Assim como, não só a questão da pessoa com deficiência, outras minorias sociais também tiveram o mesmo tipo de assédio, que legalmente não entra como assédio, vai entrar como discriminação, como outras questões, mas que a diminuíram como sujeito. Então, foi assédio de qualquer forma, né? E você, como psicóloga, você consegue muito bem fazer uma avaliação desse processo, porque você faz a avaliação do sujeito como sujeito. Mas as empresas que têm muitas vezes de RH, não tem um psicólogo lá dentro para entender com esse processo. Ele olha pela necessidade da empresa, e não pela necessidade de quem vai ser contratado, né? Então, é um processo muito difícil para a gente construir ainda. Eu né? acho que é aí que mora a questão das discussões como essa que nós estamos trazendo hoje. As empresas não estão preparadas para esse olhar, mas é essas discussões que vai levar esse outro olhar para dentro das empresas. E o Ministério Público, né? Algumas cidades, como no oeste de Santa Catarina, Chapecó, por exemplo, lá tem um doutor Edmundo, eu sempre confundo. Ele está botando o terror na prefeitura. Não, ai de quem liberar uma vírgula sem acessibilidade. Ele está botando o terror, mas as coisas estão acontecendo. Agora, em muitas cidades como Joinville, por exemplo, o Ministério Público não consegue ter uma vara específica da pessoa com deficiência, tem 600 mil pessoas naquela cidade, e as questões relativas à saúde, que estão na mesma vara, são muito mais importantes do que o direito da pessoa com deficiência. E é uma vara onde todo dia muda o ocupante do cargo. Então, a pessoa com deficiência está sempre diminuída como valor. Né? O Ministério Público tem uma função muito especial do trabalho, então, nessa questão de cobrança das empresas, e ainda tem um detalhe, né? O Ministério Público do Trabalho tem a pressão financeira sobre o Ministério do Trabalho. Sempre o valor é o seguinte: mas se vocês ficarem pressionando, quantas pessoas vão perder emprego porque nós não vamos conseguir desenvolver a empresa porque vocês estão pressionando nos pressionando a ter pessoas com deficiência no trabalho. Então, são muitas coisas para serem avaliadas ainda, né? Dentro disso que o Jairo colocou, que a Daniela colocou, é importante o empoderamento da pessoa com deficiência, né? Que as instituições que trabalham com pessoas com deficiência contribuam para minimizar toda essa constituição do sujeito, como tu falou, de que ele foi sempre discriminado, que ele tem que se colocar. Então, assim, eu acho que a importância, o ferramental que essas instituições, e aí a gente precisa trazer para a importância de que as famílias têm esse papel também, de fazer com que esse sujeito seja um sujeito de direitos, que ele consiga saber como que eu vou lutar por alguma coisa se eu nem sei que ela existe. Né? Então, a gente precisa disseminar isso na sociedade, a gente precisa mostrar o potencial da pessoa com deficiência, a gente precisa mostrar o papel das instituições que atendem as pessoas com deficiência, o papel do Ministério Público, seja ele do trabalho ou não. Então, assim, a gente precisa garantir que essas pessoas conheçam e possam lutar pelos seus direitos, porque senão fica desse jeito. Eu consigo passar, mas aí eu fico no cantinho, como o Mário falou. Né? Então, a gente precisa se colocar, né? Porque senão fica muito mais complicado. Então, a posição da pessoa com deficiência frente a esse assédio moral nas relações de trabalho, frente à discriminação no dia a dia, seja com uma criança com deficiência, seja eu querendo ir num cinema e não ter acesso a essa cultura, a essa audiodescrição, né? Então, assim, tudo isso é um conjunto de fatores que nos constituem, é verdade, mas a gente precisa dar ferramenta para essas pessoas se constituírem de uma maneira diferente. Só um minutinho, estou lançando um livro hoje aqui na LESC, e eu vou sortear um desses livros para vocês, ao final aqui. Eu vou usar um processo bem diferente para fazer um sorteio, usando o próprio livro, nós vamos sortear através do livro. E esse livro, ele fala muito sobre essa questão. Eu escrevi um romance com o nome ACDC, antes da Carolina, depois da Carolina. E a ideia desse livro
foi exatamente falar sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje, mas em forma de romance para que alcançasse mais pessoas. E como ele faz questão de fazer um provocativo de quebra de paradigma, quando eu criei fisicamente esse livro, eu botei uma frase na metade dele que é: eu estava de cabeça para baixo e não sabia, e daí você é obrigado a virar o livro de cabeça para baixo para continuar lendo o livro. Então, a parte depois da Carolina, você vai lê-lo de cabeça para baixo, né? Para que as pessoas percebam que a mudança de paradigma é possível. A forma como nós estamos fazendo as coisas podem ser mudadas e não interferem em nada o resultado final. Aliás, eles podem até conceituar um novo resultado final. Ok? Então, depois, quem ficar até o final vai ser sorteado, vai ser possibilidade de ser sorteado aqui. Meu medo é o jeito dele é jogar o livro. A cabeça que acertar, foi. Não. Gi. Bom dia, pessoal. Eu concordo com a fala de todos vocês, né, que existe realmente uma necessidade de melhoria. E eu digo que esse evento está acontecendo porque nós já estamos melhorando, né? Nós iniciamos em 2015 com o Dia D. Algumas instituições, junto com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, se reuniram para acontecer o Dia D, né, uma inclusão ao trabalhador no mercado de trabalho na Grande Florianópolis. E em 2016, 2017, nós tivemos já a Semana Inclusiva. Nós estamos uma semana trazendo a Grande Florianópolis para perceber que as pessoas com deficiência podem estar na sociedade, né? E dentre esses 3 anos, quantas atividades nós vimos sendo desenvolvidas através de trabalho, através das instituições, através do Ministério Público, coisas que estavam paradas na prefeitura, nas instituições, que a gente conseguiu mexer, né? Então, esse dia é importante. Por que eu estou trazendo essa fala, né? Porque antes a gente falou, não existem políticos aqui, não existem empresas. Infelizmente, ainda não existem. Mas nós já estamos fazendo a diferença, nós já estamos multiplicando essa informação, né? Nós já estamos conseguindo mais parceiros. Hoje, e outra coisa, né, políticos, a gente teve abertura e a gente está na casa do povo. Aqui é a nossa casa, os nossos representantes, né? Então... Exatamente. Então, quando a gente está fazendo isso, nós já estamos ocupando um espaço que até há alguns anos nós não ocupávamos. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa fala, mas lembrar que nós estamos mudando a história. Aqui passou, infelizmente, foi mais difícil, mas daqui para frente, em cada movimento que a gente fizer, em cada palestra, por mais que sejamos os mesmos por muito tempo, nós já estamos fazendo a diferença. Eu vou postar, eu vou compartilhar, eu vou chamar o amigo, eu vou mandar o convite para a empresa, nós já estamos fazendo a diferença. Então, toda a informação que a família da pessoa com deficiência receber, ela já vai mudar o conceito enquanto família. Toda a informação que a pessoa com deficiência receber, ela já vai mudar o conceito. E toda a informação que nós, enquanto empresa, instituições, colegas de pessoas com deficiência, recebemos também nos faz diferentes. Então, nós estamos sim crescendo. Eu também sinto essa falta. A gente citou ali com a colega do meu trabalho, quanto a gente queria que várias outras pessoas de lá estivessem aqui, mas nós estamos fazendo a diferença nesse momento, né? Então, 2020, né, daqui 3 anos, talvez nós já tenhamos um outro público junto com a gente, fazendo o que nós estamos fazendo. Então, eu só gostaria de trazer para que seja um momento não de a gente ficar triste por ainda não conseguir ter mudado, mas nós estamos mudando muito, tá? Eu esqueci o nome da doutora juíza que está com a gente, mas ela está mudando a sociedade. Ela trouxe todos os alunos dela que vão se tornar advogados, que vão se tornar pessoas que vão defender, que vão estar aí nas instituições, que já vão entender desse processo que está acontecendo, já vão entender de um mundo que até então era desconhecido para eles. Então, com certeza, esse momento, independente de outros não ainda estarem aqui, é muito importante, sim. E eu gostaria de ouvir entre nós, eu acredito que tem pessoas com deficiência aqui, a fala de cada um que se achar interessante trazer, ou uma situação que venceu, um assédio que já conseguiu mudar. Não só olharmos o lado do assédio moral, ou do assédio da relação de trabalho que está acontecendo, mas se foi possível mudar, o que conseguiu fazer com isso. Acho que é importante para a gente, cada uma vírgula a mais que a gente colocar de mudança que a pessoa conquistou, que nós juntos conquistamos, faz a diferença para nós hoje.
Gente, tem mais alguém que queira, então, participar, como a Gisele disse? Doutora Ângela. Bom dia, pessoal. Eu, na verdade, vim pedir a fala para trazer, primeiro, eu estou muito emocionada aqui, me emocionei muito com a tua palestra, Mário. Não te conhecia, não conhecia a tua interlocução, e fiquei encantada assim, de ver com quanta emoção e sensibilidade a doutora Késia conseguiu reunir esse seminário, que, na verdade, faz parte de uma semana inteira de trabalho, que a doutora, o ano inteiro, fica construindo, né? Eu fico acompanhando pelos e-mails que a gente recebe, e que esse grupo maravilhoso, que é integrado de pessoas que estão com coração, e nada mais pode ser maior, mais forte, mais lindo, mais intenso, do que algo que seja feito com o coração, né? Com o nosso coração. E eu pedi também para justamente dizer, né, como uma palavra de alento, assim, que tem pessoas que vieram, e que essa chamada mesmo dos alunos, ela vem nesse sentido de quem está lá na graduação, e vieram as turmas da graduação e alguns alunos da pós-graduação também, que hoje conseguiram liberar a agenda, vieram, e como isso pode se transformar num eixo de outra comunicabilidade do tema, com quem vai dar sequência, e almejamos, né, desejamos que, como Florestan Fernandes falava para os alunos dele, que possam fazer muito melhor do que aquilo que a gente consegue fazer no nosso tempo, né? Essa geração que vai nos suceder em trabalho, em inclusão, os alunos da área jurídica têm uma grande ferramenta nas mãos, né? Que são os mecanismos de impulsionar e provocar o judiciário para que sejam cumpridas as normas. Então, quero trazer essa palavra que nós não estamos aqui conversando só entre a gente, né, que estamos trazendo mais pessoas para que possam ouvir. Agradecer também a oportunidade, parabenizar mais uma vez esse momento aqui que está sendo feito dentro da Casa do Povo, como a Luciana fala. É um momento muito especial, muito intenso, e vocês estão todos de parabéns, quem esteve aqui na organização e quem está tendo a oportunidade de participar de uma ação tão sensível e tão importante para a nossa sociedade. E quero dizer para vocês, eu sempre aprendo muito, né? Quando comecei a conhecer o trabalho da inclusão social, eu ainda tinha a linguagem do surdo-mudo, do anão, né? Que isso vem nas nossas decisões judiciais, né? Uma coisa defasada, que a gente precisa ter um contato com as pessoas que estão inseridas nesse contexto, para que a gente possa nos sensibilizar com a importância que isso é para quem é o destinatário da norma e quem é que provoca todo esse debate. E também sempre penso que os deficientes somos nós, né? Que não conseguimos compreender, não conseguimos ter a largueza e as luzes das pessoas que têm uma hiperdimensão muito mais atilada do que a nossa, que colocamos as barreiras para que os outros passem. Muito obrigada, pessoal. Gente, só falar para vocês que, como o horário tá, à tarde vai ter mais seminário. Espero que venham todos e chamem mais um amigo para estar aqui também, que é importante. O Mário vai fazer o sorteio do livro dele, e eu queria só falar da Márcia, se você pudesse falar, que vocês estão aniversariando hoje, né? Rapidinho, gente, que é uma associação, Amigo Down, e são parceiros, e hoje estão aniversariando. Podia falar também. Não, a gente só quer marcar a data de hoje, fazem 26 anos da fundação da Associação Amigo Down. Um grupo de mães e uma médica resolveram se reunir para dar um espaço para os pais, e acolhimento, orientação sobre síndrome de Down. E desde então, quase 30 anos, esse trabalho é feito, esse acolhimento é feito lá na sede do Amigo Down, e a gente recebe famílias do estado inteiro.
não só para os atendimentos de saúde, mas para atendimentos de toda a ordem dessas famílias. Também fazemos as referências nos municípios, como é que essa família volta, né? Por onde ela tramita dentro do município. Trabalhamos com as escolas para a inclusão da educação. Trabalhamos em todas as áreas, assim, por isso que a gente está aqui também na questão laboral. Tá bom? Muito obrigada. E o seminário está excelente. Parabéns, gente. Vamos dar um aplauso. Pessoal, para sortear o livro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir numa página e a primeira letra que tiver nessa página vai começar o nome. Então vamos selecionar pelas letras que nós vamos abrir, ok? Então vamos lá. Tem algumas pessoas que vão levar desvantagem. Por exemplo, quem começa com W? Alguém começa com W? Tem. Tem alguém com W? Você? Alguém começa com Y? Y? Então vamos fazer o seguinte. Alguém tem um nome com a letra Q? Começa com Q? Mas QU? É QU? Então... marmelada. É marmelada. Eu ia dizer que se começar com Q vai valer W, mas você vai matar você. Então, infelizmente, eu não vou ter como fazer pelo livro, porque senão eu vou privilegiar algumas pessoas que têm nome diferente. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pela a primeira vogal, daí não prejudica ninguém, certo? Daí nós vamos compor a partir da primeira vogal. Vai prejudicar quem começa com vogal. Como é que nós vamos fazer, então, o sorteio? Gente, não é marmelada, não. Pode ir. É? Oi? Mas tem inscrição aí? Todo mundo tem inscrição? Todo mundo está inscrito? Não, nem todo mundo está inscrito. Nem todo mundo está inscrito. Então pode ser. Então vamos lá. O livro tem 158 páginas, tá? E ela começa pela página 10. Ok? Então, diga um número entre 10 e 135. Não. Próximo, hein? Próximo. Só para poder... Vai ser a página do lado direito, tá? Então vai ser um... É par. Não, se é do lado direito, é uma página ímpar. Não. Um de cada vez. Peraí. 37? 37, você falou? Pô, vai ser marmelada porque ela é minha prima. Não vou aceitar, vou mudar a página. Marmelada. Mudei a página, hein? Peraí, mudei a página, vou botar a página. Vai ser uma página entre 100 e 140. Ímpar. Página do lado direito, ímpar. Não. Um de cada vez. Não. Não. Peraí, vamos diminuir agora, vamos diminuir. Entre 120 e 140. Não. Está próximo, hein? 129 está próximo. Para cima. 131. Depois, se você quiser, eu autografo para você. Pessoal, eu vou estar o dia inteiro aqui e eu vou comercializar o livro hoje aqui. Eu tenho que pagar a edição. Então, quem quiser comprar, eu vou estar o dia inteiro aqui, ok? Obrigado. Doutora Luciana, Mário, a gente te agradece a tua disponibilidade e eu convido a doutora Luciana para entregar o nosso livrinho para você levar para o Conselho Municipal. Depois você vai ali receber. Vamos lá, receber dela ali. Obrigado. Isso aqui é extremamente importante, né? Porque conhecer a lei já é um princípio para que você lute por ela.